Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para a nossa mensagem diária. Louvado seja Deus que tem nos dado a tecnologia e podemos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, para este momento, no seu capítulo 3, dos versos 1 a 4. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 4. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque estamos reunidos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Abençoa cada família, cada irmão, cada irmã. Ó Deus, que nós possamos ter um coração voltado para a Tua palavra, para o entendimento da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Muito se tem defendido nos nossos dias acerca da diversidade. Muitos são os movimentos que falam acerca de diversidade. Diversidade no seu sentido racial, diversidade no seu sentido sexual, diversidade em várias áreas. Mas pouco se tem falado, ou na verdade, nada se tem dito acerca de unidade. A unidade ela é fundamental. A unidade é uma convergência, ou seja, que nos leva para um ponto em comum. E muito maior é o que nos une do que o que nos separa. O apóstolo Paulo, portanto, agora na carta aos Colossenses, ele vai então trazendo um raciocínio que vai em uma progressividade no seu argumento. Perceba que esta carta, o apóstolo Paulo aos Colossenses, é um combate, sobretudo, ao agnosticismo no seu nascedouro. Ou seja, alguns defendiam o retorno desses irmãos às práticas judaicas. E esta era a preocupação de Epáfras, o conservo de Paulo, quando vai a Roma na sua primeira prisão. Denunciar, então, que falsos mestres estão trazendo falsas doutrinas e, mais do que isso, estão levando alguns irmãos a retornarem a práticas judaicas. Agora, o apóstolo Paulo vai tratar, primeiramente falando que a lei é incapaz de me proteger do pecado, e agora ele vai dizer acerca desta unidade, desta união com Cristo. Porque o que de fato faz a diferença em nossas vidas não é aquilo que depende de algo. Por exemplo, a lei é a lei de Deus e ela se manifesta pelo poder de Deus. Então, nesse sentido, a nossa proteção, a nossa santidade, somos protegidos em Cristo. E é nisso que ele vai tratar. E ele vai ter esse aspecto, começando como se fosse por uma conclusão. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ele vai usar duas questões aqui, buscar e pensar. Quando ele usa o se aqui, portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, ele não está dando uma condicionante. Ele está dizendo, sendo vocês ressuscitados com Cristo. Ou seja, o seu estado agora é outro. Capacidade você tem justamente para não ser levado a falso ensino. E você tem essa capacidade em Cristo, porque você foi unido a Ele. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente em Cristo, ou seja, se antes ele falou de morte, de ser morto juntamente com Cristo, agora ele fala, sendo você ressuscitado com Cristo. Nova criatura, novo pensamento, novo coração. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Claro que essa busca das coisas lá do alto não é a busca pelo céu, propriamente dito, mas é um interesse
naquilo que tem a ver com as coisas de Deus. Ou seja, o cristão ele deve constantemente, por sua ressurreição em Cristo, estar sempre buscando ter uma mente voltada para as coisas de Deus. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo não vive com antigas práticas, com antigas falas, com antigos comportamentos. Não. Novidade de vida. Buscar as coisas lá do alto é entendimento, conhecimento acerca de Deus. No verso número 2, ele agora vai usar a outra nomenclatura. Pensai nas coisas lá do alto. Se antes eu busco, agora eu penso. A minha mente está constantemente encharcada pelas coisas de Deus, pelo ser de Deus, pela obra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Ele vai dizer, não nas que são aqui da terra, não desses mundo caído. Não é uma pessoa alienada ou alheia aos problemas terrenos. A ideia não é essa, mas é a ideia que os conceitos desse mundo não sejam aqueles que estejam encharcados em nossa mente. Que a nossa mente esteja encharcada de Deus, com os ensinos de Deus, das coisas de Deus. E no verso 3, então ele vai dizer, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo. O que ele está dizendo é que nós morremos para este mundo e a nossa vida, a verdadeira vida está oculta em Cristo. Aqui então ele está falando que a plenitude da vida, a perfeição da vida, a vida ideal viveremos na glória. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Qual o nosso problema? Pensamos que o paraíso é nesta terra. E nós desejamos constantemente a perfeição neste mundo caído. Que terrível pensamento nós temos, porque a perfeição só virá em um estado de glória. Portanto, meus irmãos, que possamos entender que muito mais é o que nos une do que o que nos separa, o que nos une é Cristo. Problemas nós teremos, dificuldades enfrentaremos, divergências com certeza também possuiremos, mas uma coisa é certa, somos unidos em Cristo e isso nos deve motivar a perseverar em comunhão uns com os outros, porque Cristo então morreu e ele nos trouxe vida, nós ressuscitamos com ele, somos nova criatura. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tão sublime amor, tão sublime graça. Muito maior é o que nos une do que o que nos separa. Portanto, ó Deus, converge o teu povo à tua vontade e nos faz entender, Senhor, que fomos ressuscitados com Cristo e morremos para os rudimentos desse mundo. Obrigado, Senhor, é assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.